Sejam todos muito bem-vindos ao Acesso Musical. Eu me chamo Sofia Leslie e comando essa apresentação nesse espaço dedicado à música brasileira aqui na FAP. Hoje a gente conta com uma super convidada especial que traz muitos ritmos eletrizantes e carrega muita energia do pop. Então, seja muito bem-vinda, Anaísa! Obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por estar aqui hoje. É uma artista que, apesar da pouca idade, já tem muita história e vai ter um papo muito longo com a gente, muito frutífero. E ela não tá sozinha, a gente também conta com o guitarrista e compositor Gabriel Martins. E eles vão começar com Here With You, o som original. Vamos ouvir. I'm ready to listen, to get up, shake it off my system. Not care about haters, cause they don't got any ambition. I'm painting with colors, cause I got no time for what's faded. So turn on the rhythm, I'm ready, set GG, just play it. In the mood, and there's nothing that can break me down. I feel so good, we can gas in a sound. Here with you, baby, just me and you. When I'm right here with you, you got me feeling like my grace, cause I rule. Here with you, baby, just me and you. When I'm right here with you, you got me feeling like my grace, cause I rule. Here with you, when I'm right here with you. No bad blood around me, cause I'd rather be safe than sorry. Love what I see in the mirror, cause I'm stronger than any army. And it's true, ain't no cry in the club tonight. And it's true, I'll be blowing up like dynamite. Here with you, baby, just me and you. When I'm right here with you, I got me feeling like my grace, cause I rule. Here with you, baby, just me and you. When I'm right here with you, I got me feeling like my grace, cause I rule. Nothing but me, myself, and I. Ooh, ooh, ooh. I'm messing with myself tonight. Nothing but me, myself, and I. Ooh, ooh, ooh. I'm messing with myself tonight. Here with you, baby, just me and you. When I'm right here with you, got me feeling like my grace, cause I rule. Here with you, baby, just me and you. When I'm right here with you, got me feeling like my grace, cause I rule. Here with you, when I'm right here with you. Acabamos de ouvir Here With You na voz de Anaísa, acompanhada por Gabriel Martins. Anaísa, vamos então entender como que começou esse seu lado musical na sua família. Você não tem muitas pessoas que estão envolvidas com isso. O que te fez começar no mundo da música? Tá. É exatamente o que você falou. Tipo, na minha família não tem ninguém que canta. Meu tio toca violão, minha irmã é modelo, atriz. Minha mãe, ela foi atriz profissional, bailarina, mas na música especificamente ninguém assim que canta. Mas eu canto e danço, assim, desde muito pequena, mas, tipo, sem aula, assim, cantar e dançar em casa mesmo, no chuveiro. Tem um monte de vídeo meu pequeno, dançando Michael Jackson, que eu amava ver na TV, pulava na cama dançando. Então, acho que eu tinha uns 3, 4 anos, mais ou menos, e meus pais foram percebendo que eu gostava, assim, de cantar e tal. E aí foi no meu aniversário, de 6 anos, da Rapunzel, que tinha um karaokê. E aí eu cantei, né, criança, ali cantando. Minha mãe percebeu que eu era afinadinha, tava bonitinho, e ela veio me perguntar se eu não tinha interesse em fazer aula de canto, de teatro, de dança, enfim. Só que eu não tinha idade ainda pra entrar nessa escola que ela me chamou. Mas aí no ano seguinte, com 7 anos, eu entrei e eu comecei no teatro musical. Então eu fazia de tudo, dançava, cantava, atuava. E eu fiquei nesse meio, assim, até que um marco, assim, foi quando eu participei do The Voice, que foi aí que eu decidi focar mesmo na carreira como cantora. Porque antes eu ficava na dúvida se eu seria uma atriz que cantava ou uma cantora que atuava. E aí, depois que eu participei, falei, não, é isso. E aí eu foquei como cantora mesmo. E aí vim pra São Paulo, porque eu sou de Brasília, né?
E eu vim para São Paulo em 2019, apresentando um musical. Vou contar um pouquinho essa história que é engraçada. A gente vai conversar bastante ainda. Sim, porque eu ainda estava morando em Brasília, mas eu ficava sempre de ponte aérea, porque aqui em São Paulo tem as audições dos espetáculos, dos musicais. E aí eu vim fazer um curso de um musical que ia ter. E enquanto eu estava fazendo esse curso, nessa mesma escola, estava tendo uma audição para um musical da escola. Eu não fazia ideia. Eu estava lá fazendo o curso de boas, meu pai me chamou no canto e falou assim: então, filho, agora você vai entrar ali naquela sala que você vai fazer uma audição. Vai ter que cantar uma música e falar esse texto. Que legal, pai. Nossa. Tá bom, Obrigada. pai. Tá tudo que eu queria agora. Aí eu entrei, fiz lá, né, bem improvisado, assim. Mas eles amaram, chamaram meu pai para perguntar como que seria isso, se eu poderia participar, porque eu era de Brasília. E eu fui a protagonista do musical, Meu uma das, Deus. porque são 3. Fui a Maria Fumaça. Enfim, aí eu vim para São Paulo mesmo, né, porque eu tive que vir, fiquei ensaiando, mas a minha irmã já morava aqui. Então, eu fiquei com ela e aí foi seguindo a minha carreira aqui em São Paulo. E seus pais se mudaram pra cá também, então? Sim, é uma confusão, mas eles vieram... Primeiro, eu fiquei sozinha com a minha irmã aqui em São Paulo, porque ela já morava aqui. E aí, quando meus pais conseguiram a transferência, eles vieram. Mas hoje, eles voltaram pra Brasília esse ano. Meu Deus. Então, eu tô sozinha aqui. Você ainda mora com a sua irmã agora? Não, ela também foi, faz uns anos já. Ela foi morar na Argentina com o namorado. Nossa, então são muitos desafios. Sim. Agora uma mulher adulta com 18 anos já tem muita coisa nas costas. Sim. A gente ainda vai conversar bastante sobre, mas quero voltar um pouco. Você falou que você postava uns vídeos quando você era mais nova, e a gente sabe que você tinha um canal no YouTube, que você postava algumas coisas, cantando, atuando, enfim, dançando. Sim. Quem que te apoiou nesse começo? Se você tinha o apoio da sua irmã, os seus pais gostavam disso? Em que momento da sua vida que veio o YouTube para poder alavancar? Sempre, os meus pais sempre me apoiaram. Meu pai até, às vezes, mais animado que eu nessa minha carreira. E isso é uma coisa muito importante, né, para nós artistas, a gente ter o apoio da nossa família, que é a nossa base. Porque eu vejo muita gente que tem tanto talento, mas não tem o apoio dos pais. E aí acaba fazendo outras coisas que não é exatamente o que ama. Enfim, mas eu sempre tive, graças a Deus, o apoio deles. E, então... O que acontece? A gente não tinha recursos, assim, tipo, os nossos recursos eram limitados. Por quê? Porque todo o dinheiro do início da minha carreira, todas as minhas produções, todas as coisas que eu fazia, vinham do bolso dos meus pais. Então, a gente estava vendo uma forma de fazer com que o meu trabalho, mesmo do bolso deles, chegassem a mais pessoas. Então, a gente... tinha que ser clipes menos produzidos, então, tipo, eram umas coisas mais caseiras mesmo. Se vocês forem lá no meu canal do YouTube, vocês vão ver umas coisas bem caseiras que a gente gravava em casa, porque a gente não tinha recurso, né, pra ser uma baita produção, e também não tinha os investidores, né, até porque eu tava no início, né, até faz sentido. Mas isso ainda continua sendo um desafio, acho que, num geral, assim, para todos os artistas e músicos brasileiros, ter investidores e pessoas que apoiam o seu trabalho e invistam nisso, né? Hoje é muito a gente que tem que correr atrás. Mas eu acho que é isso. O artista independente do que se é cantando, se é fazendo cinema, se é atuando, sempre tem que ter apoio dos pais, sempre tem que ter apoio dos outros. Então, apoia o cinema nacional, música independente, apoia em tudo. Sim. Mas você conseguiu, que bom que você tinha o apoio dos seus pais, mas você teve estrutura para estudar música e teatro musical fora. Você foi para Nova York, na Open Jair, estudar. Como é que foi essa experiência? Como é que foi essa decisão? E, enfim, o que você aprendeu de lá que você leva pra vida? Bom, foi uma experiência muito legal, gente. Tipo assim, eu queria ir pra Nova York já faz um tempo. Eu vi aquela música New York e eu ficava sonhando assim. Eu vou. E eu queria muito ver os musicais da Broadway. E aí, essa mesma escola, que foi o start que me levaram pra me trazer aqui pra São Paulo, eles organizaram um intercâmbio, assim, que os alunos viajassem para lá. E esse intercâmbio aconteceu 3 vezes, assim, em cada ano. Eu participei de 2 deles. E a gente passou uma semana lá em Nova York. E, cara, foi, tipo assim, incrível em todos os sentidos. Porque, primeiro, eu via os musicais da Broadway, então, tipo, eu tava realizando um sonho. Do primeiro musical que eu entrei na plateia, eu tava, meu Deus do céu, não acredito que eu vou ver um musical da Broadway. Eu tô aqui. É real. E porque as aulas foram, tipo assim, impecáveis, tanto pela experiência do idioma, mas também porque, por exemplo, a gente tinha aula com um professor de manhã,
E à noite, a gente via esse mesmo professor nos palcos da Broadway, fazendo as coreografias, as músicas que ele ensinou pra gente de manhã. Então, tipo assim, era surreal. Nossa. E então, teve muito estudo, muito aprendizado, e eles levaram muito pra prática também, no sentido de audições, né? Que é uma coisa que, tipo, ai, tá, sei cantar, sei dançar, mas e na audição, né? Que dá aquele nervoso, aquela coisa. Então, eles ensinaram desde como se portar, de frente, né, pra banca, quanto até o currículo. Tipo, tem uma formatação específica que você tem que levar o seu currículo, com a foto atrás, porque, principalmente no exterior, eles são muito criteriosos com isso. Então, eles ensinaram a formatação de roteiro e até simularam mesmo a audição. O professor chamou outras pessoas do mercado de lá para verem a gente audicionando. Então, foi uma experiência completa, assim. Nem consigo imaginar. Uhum. Ainda mais você tá tendo aula com um professor que depois você vê ele se apresentar. Então, Uhum. não tem É nem muito aquela legal. dúvida de que o professor tem muito talento e que Uhum. tá lá pra brilhar. Sim. Mas falando um pouco sobre os desafios, apesar de você ter ido pra fora, ter tido muitas coisas positivas, a gente sempre encontra alguns obstáculos. Eu queria Sim. saber quais foram os maiores que você teve na sua trajetória, o que você leva. Tá. Eu acho que primeiro é porque eu tive uma formação de base fora do eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Porque, assim, tudo bem, tem nos outros lugares também, mas o foco, assim, o polo de artista, do audiovisual, enfim, é Rio de Janeiro e São Paulo. Então, eu vinha de onde? De Brasília. Então, isso já complicou muito. Eu tinha menos oportunidades e, tipo assim, já é difícil a gente estando nos centros, quem dirá fora deles, né? E também eu acho que eu ter aberto mão da minha segurança, da minha terra natal, dos meus amigos que eu tinha desde a infância. Eu abri mão de tudo, da minha casa, para ir morar em São Paulo praticamente sozinha, porque eu sabia que meus pais não iam conseguir ir comigo. Graças a Deus que a minha irmã estava lá, né? Senão nem teria como eu ir. Mas abri mão disso tudo que marcou, assim, a minha vida, boa parte da minha infância, e mudar tudo, assim, completamente. Entrar numa escola nova, fazer amigos novos. E, assim, tudo bem que ter vindo para o centro me ajudou muito, mas, ao mesmo tempo, trouxe alguns desafios de se destacar, porque tem muita gente. Então, é difícil ainda, tipo, se destacar, você achar ali um lugar que te apoie, que você se destaque mesmo. Mas também, ao mesmo tempo que vim pra cá, ao mesmo tempo que ser de Brasília, me trouxe uma representatividade local, porque eu sou de Brasília. Então, por exemplo, no The Voice, eu ainda era de Brasília, mas depois que passou, eu me mudei, já estava em São Paulo, e a TV local, a Globo local de Brasília, me chamou para fazer uma propaganda, assim, pro programa do The Voice, para chamar o pessoal como se eu estivesse representando o Brasília. Então, teve esse ponto positivo. E outra dificuldade que eu já tinha comentado é a captação de recurso, né, para investir nos meus trabalhos. E também o investimento nos estudos, porque para me manter competitiva no mercado, porque assim, artista a gente tem que continuar estudando, não dá para parar, não tem, cheguei nesse lugar, tá feito, é isso, aprendi tudo. Não, a gente sempre tem que continuar estudando, então é um investimento também a ser feito. E eu acho que é por isso, né, que é importante a gente incentivar os projetos culturais com apoio público, né? Para dar esse espaço. Sem dúvida nenhuma. Sim. E você, porque ter se mudado muito jovem, você teve que amadurecer também muito cedo. Então, desde cedo, você teve que escolher se você realmente queria viver disso, se a música ia ser um hobby ou não. Você já falou um pouco disso. Mas queria entender mais em que momento que você decidiu. Não, é isso que eu quero seguir pra minha vida. Tá. E vou ser cantora. Cara, eu acho que, assim, desde muito nova mesmo. Tipo, antes de fazer aula, antes de realmente começar, eu meio que já me imaginava. É que eu não lembro também, porque eu era muito nova. Mas desde sempre, do que eu lembro, desde a idade que eu me lembro, eu sempre sonhei em ser cantora, em ser artista, em poder encantar e inspirar as pessoas através da música. Eu sempre me imaginei nos palcos. Então, acho que isso tá enraizado em mim desde quando eu nasci. E antes da gente ir pro nosso próximo som, eu queria só falar um pouco sobre o seu musical favorito, que é o Hadestown. Hadestown. Me fala um pouco como essa história te marca, o que você gosta, que é uma história de paixão, uma história de um casal que enfrenta muitos desafios. Sim. Por que ele é o seu favorito? Tá. Pra começar, eu nem sabia o que era, sobre o que era. Eu tava em Nova York quando eu fui ver esse musical. E eu nem sabia que tinha, não sabia sobre o que era. Mas tava ali, né? Vamos assistir, né? Fui assistir, gente, saí chorando de tão lindo, cara. Me encantou, tipo, a narrativa,
como o musical é contado, as músicas, nossa, mano, as músicas são muito lindas. Os personagens, a história, porque eu de fato não sabia sobre o que era, né? E me inspirou, acho que me marcou muito, porque abriu, assim, uma vertente, assim, na minha cabeça de um outro tipo de teatro musical. Porque fala uma coisa da natureza, da mitologia grega. Então, tipo, eu nunca tinha visto um musical assim. Porque a gente só vê esses licenciados de fora, mais famosos, assim. Eu não sabia que tinha esse. E eu gostei muito, a história me inspirou demais. E eu acho que me ajudou tanto em conhecer novos repertórios musicais e também a me inspirar para próximas produções. Lógico, sempre uma referência, sempre acaba Sim. sendo uma inspiração nova. E falando em assistir ou escutar uma coisa que a gente não tem uma história antes para entender como funciona, vamos escutar agora Storybook, uma música que a gente não vai falar como funciona, mas depois a gente conversa mais sobre um som original de Anaísa, também acompanhada por Gabriel Martins. I'm looking at the stars that light me up. I'm struggling with my teardrops at your clothes, and everything besides me read about you, and you remind me of a storybook. Yeah, read the first page. I used to feel the stars around your arms, now everything changed. If we had this cousin morning, maybe our fantasy will still be my favorite page. Love keeps leaving, knots in the rope. Just gotta keep breathing, the blood that flows. I miss your arms around me, we are just memories. But I'm looking at the stars that light me up. I'm struggling with my teardrops at your clothes, and everything besides me reads about you, and you remind me of a storybook. Read the last page. Fate change all the people, meaning people, and you're still alone. You know I can't get who I want, and you are lonesome. Yeah, I got the twist. Oh, I don't believe in us. You're the boy that I discussed. Yeah, I'm looking at the stars that light me up. I'm struggling with my teardrops at your clothes, and everything besides me reads about you, and you remind me of a storybook. I'm looking at the stars that light me up. I'm struggling with my teardrops at your clothes, and everything besides me reads about you, and you remind me of a storybook. Acabamos de ouvir Storybook com Anaísa e Gabriel Martins. Falando ainda sobre esse sonsaço que tem um clipe lançado, que você tá brilhante, tem dança, tem voz, tem atuação, tem tudo. Como é que foi esse processo criativo da construção da música e por que você gosta tanto desse som? Tá, vamos lá. Eu acho que, assim, de todas as minhas composições, essa é a mais legal de falar, porque é muito doido, tipo, É que, normalmente, quando eu vou compor alguma música, não é que, eu sento, vou compor uma música. Não, ela vem do nada, assim, tipo, a letra e a melodia ao mesmo tempo, vem na minha cabeça, assim, e aí, quando eu percebo que vem essa inspiração, eu tenho que parar tudo pra anotar, porque é raro. Então, veio já, tipo, a primeira coisa que surgiu dessa música foi o refrão. Então, veio já o I'm looking at the stars, tudo, a melodia, a letra, tudo, aí eu já anotei. E aí eu escrevi, só que eu deixei um tempo guardado, aí passou um bom tempo e eu fui voltar nela. Eu falei, cara, acho que ela tem um potencial, assim, de ficar boa. Aí eu continuei escrevendo, só que aí eu fui pensando mesmo, né? O que eu vou escrever nesse verso e tal. E o engraçado é que, assim, quando eu escrevi ela, eu pensei num personagem. Então, tipo assim, não tinha muito a ver comigo ou com alguma coisa que eu tinha passado na minha vida. Então, eu pensei, nossa, e se tivesse uma pessoa que passasse por isso, fosse uma situação assim, assado? Eu falei, tá. Aí, imaginei a situação na minha cabeça e fui escrevendo. Só que o engraçado é que tá, aí eu terminei de compor, fiz até uma gravação dela com banda, só pra a gente se situar, assim. Só que aí passou um tempo, deixei ela guardada de novo, passou um tempo. E aí eu voltei com ela, só que quando eu tinha voltado,
eu tinha passado pela situação. Tipo, exatamente. Então, fez muito sentido. Tanto que eu passei pela situação e eu lembrei da música. E aí, eu mudei só uma partezinha do interlúdio, eu mudei a letra pra fazer mais sentido com a situação que eu tinha passado. E aí, foi isso. Mas foi uma composição muito legal de fazer, muito doida, assim, a história. E eu acho que é uma música que, tipo... tem essas batidas eletrizantes, bem pop, assim, uma coisa de mais festa, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa. A música representa uma situação que todo mundo passa, que quem nunca sofreu por amor, né? Lógico. Mas que até mesmo eu passei, então é bem legal essa música. E o nome da música veio em que momento desse processo criativo? Enquanto eu tava. Eu sempre ponho isso na minha cabeça que eu decido o título depois que a música Entendi. tá pronta, tipo, pelo menos a letra. Porque daí eu vejo ali do todo o que faz mais sentido ser o título. Eu quase nunca decido o título antes ou no meio. E esse pop, essa batida também você que propôs, já veio junto? Sim. Esse refrão, quando chegou pra você, já veio montado na sua cabeça? Sim, é sempre assim. Quando vem na minha cabeça, vem exatamente tudo. A base, as batidas, exatamente. Aí o problema é eu conseguir falar pro produtor como é que eu quero a música. Tananana. Aí tem uma batida assim, assado. Mas o que me ajudou muito também é que, tipo, eu tinha ela na minha cabeça bem pop e a gente foi fazer aquela primeira versão de banda. E eu fiquei, cara, não, acho que não é isso. Acho que tem que real entrar num estúdio e fazer as batidas eletrônicas mesmo, não com literalmente só o instrumento da banda. Claro que também tem instrumentos, né? Mas com as batidas também. E aí, nossa, ficou muito diferente. Tipo, ficou outra coisa. Vai incrementando, vai somando. Outro momento muito importante da sua carreira, que a gente conversou já um pouco, mas a gente quer entrar mais no assunto, são os realities musicais. Sim. Ao vivo, que você participou de todos. Você participou do The Voice e participou do Canta Comigo, The Voice Kids e o Canta Comigo Teen. Isso. E com pouquíssima idade e acho que os 2 maiores festivais, reality shows que existem, né, no Brasil. Como que foi esse processo pra você? O processo seletivo? Como que você recebeu a notícia da aprovação? Nossa, tá. Em cada um. Tá, eu não tinha pensado nesse processo seletivo, mas é muito legal de falar. Porque assim, vamos começar com The Voice. Porque assim, a inscrição como é que funciona? Você manda um vídeo primeiro, cantando. Se eles gostarem, eles te mandam pra você fazer audições presenciais. E aí, a primeira vez que eu mandei esse vídeo, nossa, eu era muito nova. Não lembro que idade que eu tinha, mas eu era bem novinha. Eu mandei o vídeo, não recebi nenhuma mensagem. Mas não desisti. No ano seguinte, fui mais pra frente. Eu era já um pouquinho mais velha, acho que eu tinha uns 10, 11, por aí, não sei. E eu mandei o vídeo de novo e me mandaram mensagem, gostaram de mim. Eu fui pras audições, outra fase, não passei. Não desisti, gente. Lógico, vamos lá. Pra vocês verem, né? Vocês acham que me ver assim no The Voice é fácil? Não. E o importante é nunca desistir, né? Então, eu tentei de novo e na terceira vez foi. Aí eu mandei meu vídeo, me mandaram mensagem, eu fui pras audições. Aí, depois que eu cantei presencial, me chamaram pra uma sala de entrevista. Eu falei, opa, já avancei uma fase. Agora é coisa séria. E aí, só que, tipo assim, eu fiz esse processo seletivo todo, era, tipo, início do ano, janeiro, fevereiro, mais ou menos alguma coisa assim. E eu só fui receber a resposta que eu estava no programa, era em outubro. Quase então, tipo um ano assim, inteiro. Então, Nossa. tipo, eu achei, não passei, né? Não mandaram nada. E aí, quando eu recebi a notícia, eu tava num ensaio. Tipo, eu tava com pessoas ao meu redor. Só que a gente não pode falar. É, tipo, muito confidencial. Quando você sabe que tá no programa, você não pode falar. Só pode falar depois, que Os no seus dia que pais você podem te passar. comunicar só, né? E Só. acabou. Não podia falar pra minha avó, pra ninguém. Então, imagina, eu lendo aquela mensagem do meu pai, falando que eu passei, que eu estou no The Voice, não podendo fazer nenhuma reação. Porque tava todos os meus amigos, minha vontade era gritar pra todo mundo Insano, saber. lógico. Mas foi legal. Não contou pra ninguém mesmo, né? Não. Não, tudo bem. Não. Segredinho. E aí, E o Canta Comigo? Não, aí eu vou contar como foi, né, o programa, o The Voice. Cara, foi incrível, assim. Eu acho que foi um dos maiores marcos da minha vida. E não só pela visibilidade que eu tive, porque isso também foi uma coisa que eu tive, que me ajudou muito, inclusive. Tinha gente que me mandava mensagem no Instagram assim, posso ser sua amiga? Ai, falava- que graça. E também eu atingi os fãs de Stranger Things. Porque eu cantei na primeira fase uma música que é do Eles filme. sabem. Porque é de outro filme também, né? História Sem Fim, mas também passou em Stranger Things. E aí todo mundo do Stranger Things me amou e tal. Eu recebi muitos fã-clubes e eu amava também Stranger Things.
Mas além disso, né, da visibilidade, foi um marco porque foi, como eu tinha falado, foi a época que eu decidi que era isso mesmo, que eu ia focar como cantora, que eu queria cantar. Tudo bem, eu ia continuar dançando, ia continuar atuando, mas que meu foco ia ser cantar. Decidi, agora é Sim, isso. exato. E assim, tem muita gente que me pergunta sobre o nervosismo, estava nervosa na hora de subir no palco. Sempre dá, né, antes de subir no palco, mas não era muito sobre os jurados ou sobre a plateia que ia estar me assistindo, e sim sobre a minha apresentação. Porque eu era do teatro musical, então eu não tinha me apresentado ainda tantas vezes como num palco como cantora. Sendo E você, né? E não assumindo exato, outra pessoa. outro personagem, exato. Então eu tava mais nervosa, assim, com a minha performance, com como eu ia me sair. Mas foi tudo lindo, na hora que sobe no palco, passa um nervosismo total. E aí agora no Canta Comigo Tim, cara, eu tava muito mais tranquila, até porque eu era mais velha, né? Então, tipo assim, eu tava 100% confiante, não fiquei nervosa em nenhum momento. Nenhum momento. Tipo assim, eu sabia já o que eu ia fazer, sabia que eu ia cantar assim, assim, assado, sabia o que eu ia falar. Então, assim, não tinha por que ficar nervosa. O que me pegou foi a escolha da música. Porque, tipo assim, eu tava 100% confiante. Porque, assim, ali na hora de subir no palco já não tinha como mudar a música, né? Então, eu falei, cara, é isso, a música é essa, não tem mais como voltar atrás, é isso, vamos. Fiz, cantei lindamente, e levantei 94 jurados Sim. com uma música que eu não tinha gostado, que eu, assim, não é exatamente que eu não tinha gostado, mas que não mostrava tanto o meu potencial quanto outras músicas que eu poderia ter cantado. E sobre a escolha do repertório, é assim que funciona. A gente tem que mandar uma lista enorme de músicas. Então, foram umas 20 músicas que eu mandei. Só que eu queria muito cantar música internacional. Porque nesse programa eu via muita gente cantando Lady Gaga. Aí eu falei, cara, é agora o meu momento de cantar as músicas que eu gosto. E aí eu coloquei, tipo assim, 2 em português, porque precisava colocar em português. E eram quantas no total? Eram 20. 20 músicas. 2 foram em português. Como eu jurava que eu escolher em inglês, porque o repertório inteiro era em inglês, falei, ai, põe essa aí mesmo, da Ivete. Aí eu não lembro qual que era a outra que eu mandei em português. Adivinha qual escolheram? Exatamente essa que eu. Óbvio. Aí escolheram a da Ivete, a Lua que eu te dei. E eu fiquei, ai, cara, eu não acredito. E você entrou também com, além de muita confiança, você também veio com uma roupa que parecia um rock, parecia uma Sim, coisa. então. E até comentaram, né? Depois estava Exato. assistindo os vídeos e as pessoas falam, acho que vai ser um rock, acho que ela vai quebrar tudo. E cantou Ivete lindamente. Sim. Mas também foi uma coisa que comentaram, né? A Sabrina Caldan, se eu não me engano, ela falou sobre isso, que ela queria uma música que explorasse mais os seus agudos. Uhum. Então, até emendando já, querendo saber como que você faz agora as suas escolhas. Se todo o processo assim, se também no The Voice foi desse jeito de passarem um número de músicas e eles escolhem. Tá. Como que... Assim, quando a gente vai participar de programas, eu entendo que, tipo, é necessário que eles critiquem as suas escolhas ou peçam outras músicas, até porque é um programa, né, nacional, então precisa, né? E, tipo, no The Voice foi a mesma coisa, só que foi menos músicas, foram 10 músicas. E aí você tinha que listar em prioridade qual que vocês preferiam. Então, acho que foi melhor nesse sentido do que o Canta Comigo. Mas pro resto, assim, pros meus shows, pras minhas apresentações, claro que também tem um critério, né? Eu não posso sair escolhendo, as músicas que eu gosto, porque é necessário também ter essa troca com a plateia. Então, o que as pessoas estão ouvindo hoje em dia é as músicas que as pessoas gostam, mas também com o meu gostinho, né? As coisas que eu gosto. Lógico, tem ali o seu pezinho sempre. Sim, claro. Mas eu acho que é basicamente assim que funcionam as escolhas das músicas. E no The Voice você fez parte do... Você teve muito aprendizado com o Carlinhos Brown. Uhum. Você fala que ele te formou, ele ajudou você a entender qual que era o seu lugar no mundo da música e nos seus ritmos. Sim. E qual foi essa lição de vida? O que você, em poucas palavras, pode resumir aqui pra gente? Sim. Pra ser bem sincera, tipo, todo mundo teve poucos encontros com o Carlinhos. Então, é que no programa falam que a gente, nossa, tem vários ensaios e preparação. É tipo umas 2 preparações. Detectamos uma mentira, então? É pouquinho. Mas desse pouquinho a gente já vê o quanto ele é muito profissional e, tipo, inspirador, sabe? Então eu acho que ele abriu muito a minha mente de como é necessário realmente a gente se dedicar e ter um estudo para ser musicista. E uma coisa que nunca pode parar. E uma coisa que ele falava e que meu pai também sempre me falou é que, assim, e é muito importante para todo mundo, ainda mais quem tá começando, que a gente sempre vai receber muitos nãos. Na verdade, é o que a gente mais recebe. Assim, eu não consigo nem listar quantos nãos eu recebi na minha vida.
E são eles que são importantes pra gente seguir em frente e construir, ver o que a gente pode melhorar. E claro que de tanto não e melhorar, a gente vai receber um sim. Então, o que muda é a sua ação sobre aquele não que você recebeu. Se você Desistir, vai não desistir. Vocês viram, né? Eu E tá aí. me inscrevi 3 vezes pro The Voice. Então, assim, é bastante dedicação mesmo. E que mais? Ah, tá. Ele também me falava de, tipo, sempre... Tudo bem, ter as oportunidades suas pra você, mas também de, sempre que der, chamar outras pessoas. Ou, tipo, dar oportunidade pra outras pessoas se juntarem com você pra ter essa troca. Nossa, que legal. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Depois que eu saí do programa. E foi aí que eu tive a ideia, porque assim, uma amiga minha, a Erin Borges, ela tinha um programa solidário que chamava Artistinha Solidário. E ela precisava de alguém que apresentasse algum quadro nesse projeto. E aí eu tive a ideia, criei o projeto Cantos do Brasil, onde eu era apresentadora. Olha só. Então, eu chamava as pessoas, eu escolhia e entrevistava elas. E qual que era a ideia disso? Eu pegava, o nome era Cantos do Brasil, então eu pegava pessoas de diferentes cantos do Brasil, todas as regiões possíveis, e que tivessem, e que cantassem também, né? Então, tipo assim, elas se apresentavam cantando, eu entrevistava elas, tanto sobre a carreira delas, quanto sobre aonde elas moravam, para contar um pouquinho como era. Então, tentei reunir, assim, pessoas, assim, do Brasil para poderem ter essa oportunidade de se apresentar para mais legal. pessoas, para um novo público. E foi muito legal fazer, acho que a gente fez uns 5 episódios, queria ter continuado, mas, enfim. O que eu ia falar? Mas já foi um aprendizado. Não É, mais já foi um aprendizado, sim. foi também uma forma de você se ver em outras áreas, não só... Como agora você está sendo entrevistada, mas também entrevistando. É legal trocar de lugar, Sim. às vezes. E aí, eu tava gostando bastante de fazer as entrevistas. É sempre divertido, é sempre Sim. muito bom. Voltando um pouco ao teatro musical, queria falar sobre o Pet Shop, que você... O Pet Shop, o musicão, que Sim. você fez a Maia, uma porquinha da Índia. Que, além de ser um espaço para você cantar, também era um espaço para você atuar. Então, acredito que era um ambiente muito seguro para você poder se libertar e poder, enfim, dominar aquele espaço do palco. Sim, então, mais ou menos, porque, tipo, assim, no elenco inteiro, tinham 2 pessoas que iam fazer manipulação de boneco. Adivinha quem foi escolhida? Eu. Uau. Então, tipo assim, eu tava acostumada, pra mim era uma zona de conforto, assim, de eu me libertar e tal, que nem você falou, atuando, cantando, dançando. Agora, me deu um fantoche na mão, eu falei, gente, agora? Porque, tipo assim, além de você pensar no seu personagem, nas suas falas, no que você tá fazendo, você tem que pensar no outro personagem que está aqui na sua mão. Então, era um fantoche, assim, de braço, que era uma porquinha da Índia mesmo, e eu tinha que fazer o movimento de boca, olhar como se ela fosse meio que outra pessoa, entendeu? Aí eu tinha que cantar, tipo, eu cantar e ela cantar também, dançar com isso na mão, segurar a coisa com um fantoche. Então, foi bem desafiador o Pet Shop Musicão. E até porque, não só o fantoche, mas porque a gente todo mundo fazia animais, né? Então, eu fazia uma porquinha da Índia. Pensava, como é que eu vou trazer um corpo de um porquinho da Índia pro meu, né? Aí eu brincava que ela tinha uns tiques. Ela ficava assim, ó, com os dedinhos. Aí ficava fazendo isso assim, do narizinho aqui. Que gracinha. Então, eu fui inventando umas coisas aí, mas foi bem desafiador, mas foi muito legal. Tem todo o estudo de campo, tem tudo. Se divide em 2 também, Sim. no palco. Belo desafio. E falando em desafios, vamos agora escutar mais um som da Anaísa, o Inconscientemente. Também com acompanhamento do Gabriel Martins. Sua indiferença só me instiga a querer mais. Por favor, me diz como cê faz pra bagunçar minha mente inconscientemente, inconscientemente vai tirando minha paz. Sua indiferença só me instiga a querer mais. Para de esnobar porque assim já é maldade. Tudo que eu mais quero é você. Esse teu sorriso é o mais bonito da cidade. O que eu faço pra merecer? Aguçar minha mente inconscientemente, inconscientemente vai tirando minha paz. Inconscientemente, inconscientemente vai tirando minha paz.
Acabamos de ouvir Inconscientemente com Anaísa e Gabriel Martins. E agora a gente vai também entrar na nossa pauta com o Gabriel Martins para perguntar um pouco sobre composição. Seja muito bem-vindo ao programa agora, conversando com a gente, né? Depois a gente vê o talento dele na prática. Obrigada por estar aqui. Quero começar conversando com vocês sobre composição, os dois que já compuseram coisas e também trabalham juntos, não só tocando, mas também em momentos da vida. Como que funciona essa troca para cada um de vocês? Bem, então, antes de eu conhecer a Ana, eu já tinha entrado na minha faculdade, sou guitarrista, como você já disse, e o meu pai também ele é, no caso, e, tipo, já tem um bom tempo que eu tô desenvolvendo coisas minhas e ideias, mas com a Ana em específico, a gente tem poucas coisas em andamento em relação à composição. Mas algo que está acontecendo bastante agora é rearranjar as músicas pop dela, que ela já tem, para a gente tocar numa versão de banda. Então, é o que mais está acontecendo agora. Mas tem algumas ideias ou outras que a gente está desenvolvendo. E vocês dois gostam do mesmo estilo musical, né? Você sempre teve esse pop eletrizante por aí. Então, tem uma ligação, assim. Tipo, eu tenho bastante coisa de pop que eu curto. Principalmente por conta da minha mãe, mas, tipo, meu pai é rock and roll puro e eu puxei bastante Não, ele isso é dele. metaleiro, ele tá aí dando miguezinho, ele é metaleiro. Ixi, eu assumiu, admitiu. Mas eu sou mais você- do pop, mas eu curto muito pop rock, tipo, meu Deus, Paramore, tudo. E Vimos também no Comunicação, já fica aí a nossa Sim. dica pra assistir a Anaísa quebrando tudo no Comunicação aqui da FAP. Obrigada. E também, eu também gosto de rock, mas eu ouvia muito menos do que eu tô ouvindo agora por causa dele. Então, mas é até bom, né? Porque ele me dá mais referências, tá Lógico. me ajudando bastante a ampliar, assim. E qual que você acha que foi a faixa mais difícil até hoje, mais desafiadora de fazer? Eu acho que, de fato, Glamour. Porque, assim, eu fui com ela escrita pro estúdio, com o meu produtor, que é o Lucas Marmit. Eu fui com ela produzida pro estúdio. Só que, assim, eu tinha um refrão específico pra ela, já escrito. Só que ele me falou, acho que não precisa de mais, sabe? Ou alguma coisa mais aguda, ou alguma outra coisa. Então, ele me ajudou muito nessa... Storybook, tipo, eu levei pronta e foi assim mesmo, como eu fiz. Mas Glamour foi muito um trabalho em equipe, assim. Então, ele praticamente fez quase o refrão inteiro do... It's a new atmosphere. Enfim, ele pensou, tipo, nas notas, assim, na melodia. Eu fui completando com algumas partes da letra. Então, eu acho que essa foi a mais desafiadora pra gente conseguir encaixar, encontrar um refrão que seria ideal pra música, que fizesse ela brilhar. Então, trabalhar em conjunto pra você nunca foi um desafio, sempre foi uma coisa positiva, Sim, sempre sempre. deu muito certo. E Glamour, a gente também tem um clipe musical. Que eu quero saber como que foi essa construção e já quero juntar com o fato de você agora estar estudando cinema aqui na FAP. Então, como que você acha que fazer cinema pode mudar o seu olhar para a construção de alguns clipes, para a direção de alguns clipes, ou para fotografia, para arte, para o som? Como que você acha que esse processo vai ser incrementado agora que você estuda isso? Sim, muito interessante essa sua pergunta. Primeiro, falando sobre o clipe em si, eu acho que mostrou muito... Porque, assim, ao mesmo tempo que não mostrou muito do real, porque, nossa, eu tô com um vestidão, assim... É porque não saiu ainda, né, o clipe de Glamour, mas vai ser lançado. Mas o clipe eu tô com um vestidão, assim, quase que num castelo, uma coisa assim. Mas a situação em si ali era real, porque eu estava vivendo realmente esse glamour dos meus 18 anos. Então, tipo assim, na pandemia, a gente que é de 2006, 2007, mais ou menos, esse ano que a gente nasceu... na pandemia foi os nossos 15 anos. Então a gente não pôde ter, nossa, aquela festa toda de princesa, de 15 anos. E eu queria muito ter uma festa assim, não literalmente princesa, mas queria ter uma grande festa. E eu usei isso pra fazer nos meus 18 anos. Então realmente era uma festa com muito glamour, era um momento meu. De eu fazer meu show, porque eu fiz um show no meu aniversário, gravei o clipe no dia do meu aniversário. Então, era algo real, porque o clipe em si foi gravado durante a festa. Então, tipo, tudo que estava acontecendo ali era real. A parte da coreografia que a gente dança com os bailarinos foi ali na pista de dança, no meio do meu show. E eu acho que, tipo, essa coisa do cinema, claro que
agora estudando, tá abrindo muito mais os olhos, mas sempre eu acho que é uma coisa que sempre teve comigo, assim. Claro que eu tenho a ajuda do meu diretor artístico, que é o Wesley, ele que faz as coreografias e dirige os meus clipes, mas é sempre as minhas ideias, as minhas visões, assim, porque eu tenho ideias muito boas, ele também, aí junta e vira uma loucura. Aí o problema é fazer depois, colocar em prática. É colocar o pé no chão, Sim, sempre. exato. Mas eu acho que vai me ajudar muito, assim, porque tudo bem que eu quero também ir pro mercado de cinema em si, produzir filmes, produzir séries, curtas, enfim. Mas eu acho que isso também vai me completar ainda mais na minha carreira que eu já tenho como atriz, cantora. Atriz, né? Tá totalmente ligado. Se eu for fazer alguma possível direção, porque sendo atriz, eu sei como as pessoas estão se sentindo ali no set. E eu acho que isso vai me ajudar muito. E pra você, Gabriel, que também estuda música, como você acha que isso soma no seu dia a dia? Como você acha que essa parceria pode rolar com a Anaísa? Então, uma área, assim, que, tipo, com certeza a Ana me ajuda bastante é a parte de escrever letras. E, tipo, depois que eu comecei a trabalhar mais com ela, assim, ajudar nesses eventos que aconteceram, eu vi que ela é uma pessoa bem enérgica, bem, vamos lá, bora pra É isso frente. aí, proatividade. Sim. Então, ela, tipo, me dá esse gás, assim, pra correr, resolver tudo no tempo curto que a gente tem, né? Ainda mais sendo artista. E, tipo, nos meus projetos, minha banda e tal, além de ser guitarrista, eu sou o vocal, né? Vou aderir isso melhor nesse ano. E letra não é meu forte, então a participação dela nesse sentido me ajuda bastante. E É a uma sua pessoa- participação com o instrumento, né? Acaba... Sim. E a sua banda foi formada na faculdade, né? Sim, tem junções, assim. Alguns membros são da minha faculdade também, que é a Santa Marcelina, que é o Murilo Lauria, o guitarrista, e o Murilo Spediorin, que é o batera. Aí, baixista vai e volta, a gente tá Enfim. vendo. É o baixista, né, gente? Tá em extinção, é. Mas, tipo, tá essa junção aí. São sempre novas fases, a gente descobrindo como artista, entendendo quem é a gente. E falando Exato. sobre essas nossas fases, nada mais justo do que entender como que a Ana Luísa Salgueiro virou a Anaísa e qual que é essa nova fase, né? Que é Sim. essa Anaísa que gosta muito do rock, de músicas internacionais e agora ouvi dizer que quer vir para o nosso Brasil, quer escrever músicas aqui. Bom, vamos lá. Primeiro começando das mudanças assim que teve entre Ana Luísa Salgueiro e Anaísa. Eu acho que tudo assim, claro, né? Porque eu era mais nova e fui crescendo, então teve um amadurecimento da fala, da presença de palco, de como se portar no palco, ou até conversando com as pessoas quando eu saio do palco e elas vêm falar comigo. Teve um amadurecimento, assim, num geral, assim, de tudo, da minha vida, até do pessoal, assim. E eu acho que o meu nome artístico, Anaísa, foi um grande marco, principalmente pra mim, porque até então, tipo, tá, eu gostava de cantar, era cantora, mas eu não tinha ainda uma identidade, assim. Nossa, quem é a Anaísa? Tipo, qual é o objetivo dela? Pra que público ela quer se voltar? Então, tipo, quando foi decidido esse meu nome, abriu isso na minha cabeça. Nossa, quem é essa tal Anaísa? E aí foi quando começou a construção, assim, dessa tal Anaísa, de que público que eu ia ter, enfim, da minha identidade, de como eu me identificaria na música, como eu poderia inspirar essas pessoas. E... acho... E é isso. Sim. E falando em sonhar, falando em inspirar, eu também quero só, antes da gente ouvir mais uma música, entender qual que é a parceria dos sonhos de vocês, qual que é o ápice de quem vocês sonham em trabalhar juntos para poder achar que fizeram bem na vida. Sim. Eu esqueci de falar sobre... Tá, calma. Eu acho que a minha parceria dos sonhos, assim, é dos sonhos mesmo, tá, gente? Seria a Billie Eilish, que é a minha cantora e artista favorita. E não é com algum famosinho dela que eu conheci ela, não. O Hits Me Hard no Soft, eu já conheço ela faz um tempo, acompanho ela desde o início, assim. E ela é muito inspiradora. Eu vou evitar falar, porque senão eu vou ficar aqui horas falando sobre. E sobre o que você tinha me perguntado, que é importante, sobre a coisa do português e tal, que eu tinha esquecido de falar. Sim, porque todo mundo me pergunta, mas só vai ficar fazendo música em inglês? E aí, tipo assim, obviamente, eu queria, porque é o que eu gosto, mas eu também tenho mais facilidade no inglês, mas em escrever, né, em compor músicas em inglês, porque foi o que eu fui acostumada a ouvir desde pequena, mas eu entendo que pra eu me destacar e pra eu ser uma artista no Brasil,
eu preciso fazer músicas em português. E antes eu tava assim, ai, que chato, nossa, eu vou ter que... Porque todas as músicas que eu fazia em português não ficava legal do jeito que eu queria. Eu falei, ai, gente, mas eu dei uma chance. E, cara, não vou mentir, eu tô amando fazer músicas Viva em o nosso português. Brasil! Sim, Viva! tá muito legal. Eu tô com algumas composições já com o Marmite em português, então fiquem ligadinhos que vai ter uma nova era aí da Fiquem Anaís em muito português. atentos. Falando de inspiração, vamos então ouvir o que eles gostam, o que eles trouxeram pra gente hoje da Billie Eilish, Birds of a Feather. Fizeram um arranjo muito bonito, um arranjo mais acústico, e agora a gente escuta com vocês. I want you to stay till I'm in the grave, till I brought away, dead and buried, till I'm in the casket you carry. If you go, I'm going too, 'cause it was always you. Alright, and if I'm turning blue, please don't save me. Nothing left to lose without my baby. Birds of a feather, we should stick together. No, I said never think I wasn't better alone. Can't change the weather, might not be forever, but if it's forever, it's even better. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. Might not be long, but baby, I love you till the day that I die. Till the day that I die. Till the light of my eyes. Till the day that I die. I want you to see how you look to me. You wouldn't believe if I told you. You would keep the compliments I throw you, but you're so full of shit. Tell me it's a bit. Say you wanna quit, your mind's polluted. Say you wanna quit, don't be stupid. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. Might not be long, but baby, I don't wanna say goodbye. Till the day that I die. Till the light in my eyes. Till the day that I Acabamos de ouvir Birds of a Feather, da Billie Eilish, na voz de Anaísa, com Gabriel Martins. Para a gente finalizar nossa conversa, quero saber como que tá a sua agenda e onde a gente te encontra, para você deixar um contato para a gente poder entrar e fazer parcerias. Perfeito. Bom, é sempre na correria, né? Artista não tem jeito mesmo, então acaba a faculdade, acaba a escola, não é ir pra casa fazer uma aulinha de inglês de boa, não. Sai da faculdade, já venho com mala, né? Com um bando de mala pra faculdade, porque já sai para vários compromissos. Então, eu sempre estudando muito. E eu tive agora uns 3 shows autorais, porque é uma coisa que tá começando, assim, se iniciando agora. Essa é a minha mais profissional, assim, nos shows e também cantando as minhas músicas. Porque antes eu me apresentava, mas fazendo cover de outros artistas. Agora que eu tô fazendo uns shows, assim, mais elaborados com as minhas músicas. Então, eu acabei de fazer uns shows e tô me preparando pra um que vai ter no mês que vem, dia 17. Então, já fica aí o convite. Vai ser lá no Tom Tom Jazz and Music Bar. E pra vocês me acompanharem aí, também pra, se quiserem ir nesse show, as minhas redes sociais todas, YouTube, Instagram, Anaísa, com Z e junto, oficial.
E também algum contato assim maior para me contratar em alguma coisa assim, é meu e-mail, que é contato@anaisaoficial.com.br. Recado dado, contatos passados, agora vamos ouvir então um som autoral com muito glamour, Glamour, da Anaísa e também com acompanhamento do Gabriel Martins. Brighter than the chandelier. Don't look into her eyes, she can see your fear. A fabulous den, the flames that burns your disguise. If she walks over you, don't be surprised. I say nobody gets all the glamour. Even if she's dancing, she's looking at you. No one steps on a dance floor until she stops with the glamour. It's a new atmosphere, trying to get her over here. It's a love in disguise. Can't you see it in my eyes? That she know, that she know, that she know. Whoa, that she know, that she know, that she know. Oh no, that she know, that she know, that she know. Whoa, that she know, that she know, that she know. Oh no. Praise her, you don't have to. She glows and she knows. Her face is in the most famous shows. Your mind is marked for smart ratings. Where's German she dance? Don't send it, warned you. She shines bright in a bomber rocket do. I say nobody gets all the glamour. Even if she's dancing, she's looking at you. No one steps on a dance floor until she stops with the glamour. It's a new atmosphere, trying to get her over here. It's a love in disguise. Can't you see it in my eyes? That she know, that she know, that she know. Whoa, that she know, that she know, that she know. Oh no, that she know, that she know, that she know. Whoa, that she know, that she know, that she know. Oh no. Acabamos de ouvir Glamour, da Anaísa, com o Gabriel Martins. E já quero te agradecer muito por ter topado participar. Também quero agradecer ao Gabriel e todos os que estão assistindo aqui. Se quiser deixar mais algum recadinho para alguém de casa, mandar um beijo especial. Eu queria agradecer a vocês pelo convite. Nossa, eu fiquei muito feliz. Nunca tinha tido uma entrevista assim tão grande sobre tantos detalhes assim da minha vida. Muito legal compartilhar essa trajetória aqui com vocês. Muito obrigada a você pelas palavras, muito obrigada pelo carinho, por toda a troca que a gente teve hoje. E o Acesso Musical vai ficando por aqui. Não deixe de nos acompanhar também em todos os outros programas, que tem muita coisa nova vindo por aí. Beijão, tchau, tchau. Tchau, gente!